Você cresceu? Ou apenas envelheceu? Existe um tipo de prisão que não tem grades. Ela é feita de promessas não cumpridas, sonhos eternamente adiados e uma estranha sensação de estar sempre começando, mas nunca habitando a própria vida. Algumas pessoas vivem no corpo de um adulto, mas carregam uma psique congelada nos dilemas da adolescência. Elas falam como adultas, tomam café como adultas, às vezes até pagam boletos. Mas por dentro, tudo é ensaio. Carl Jung chamou esse padrão de puer aeternus, o eterno jovem, um arquétipo que representa o encantamento, o idealismo, o impulso criativo, mas também a recusa em crescer. Ele quer voar, mas nunca aterrissar. Quer tudo, mas não quer escolher. James Hillman escreveu que o puer flutua acima do mundo real. Ele observa, imagina, espera, mas não se compromete. Porque comprometer-se seria cair. Seria tocar o chão duro da vida adulta, com suas perdas, limites e renúncias. E é aí que nasce a dor silenciosa. Viver esperando a grande oportunidade, o momento perfeito, o sinal dos céus. Mas nunca fincar raízes. Em um fórum online, um homem escreveu: "Tenho 33 anos e nunca sustentei um compromisso. Trabalho, relacionamentos, projetos, tudo parece provisório. É como se eu estivesse ensaiando minha vida." Esse não é um caso isolado. É um padrão recorrente. É um chamado à consciência. Você já teve a sensação de que, ao escolher uma coisa, está perdendo todas as outras? Esse é o vício do possível. O encantamento com o que ainda não é. Um fascínio paralisante por tudo aquilo que poderia ser, mas que nunca se concretiza. O eterno adolescente não teme errar. Ele teme decidir, porque ao escolher, ele mata possibilidades. E isso para ele é quase insuportável. A liberdade, nesse caso, vira prisão, porque liberdade sem escolha é só fuga disfarçada. Do ponto de vista neuropsicológico, é simples. A dopamina, o neurotransmissor da motivação, se ativa mais intensamente na expectativa do que na conquista. Ou seja, o talvez dá mais prazer que o sim. Você se sente vivo enquanto imagina, enquanto planeja, enquanto sonha com todas as versões de si mesmo. Mas no momento em que algo se torna real, concreto, palpável, o encanto evapora. Uma mulher de 36 anos escreveu: "Já mudei de carreira 5 vezes. Cada nova formação, um novo brilho. Mas assim que a rotina se instala, eu desisto. Fico entediada. Sinto que a mágica acabou." Jung diria que essa resistência é, na verdade, medo da individuação. Porque amadurecer implica aceitar que o ego idealizado, aquela versão perfeita de quem você poderia ser, precisa morrer. E isso dói. Porque é mais fácil continuar acreditando que você é alguém especial do que provar isso com atos consistentes. Faça o teste. Escreva uma lista das escolhas que você não fez. Carreiras que abandonou. Pessoas que deixou escapar. Planos que nunca saíram do papel. Esse é o seu diário do não escolhido. Ele mostra onde sua liberdade virou auto-engano. Existe uma dor que não quer ser curada. Ela se alimenta do próprio sofrimento, como quem lambe uma ferida para garantir que ela nunca cicatrize por completo. O eterno adolescente não apenas sofre, ele se identifica com a dor. A tristeza vira marca registrada. A solidão se transforma em argumento de valor. O desajuste se torna identidade. Sou diferente. Ninguém me entende. Meu potencial é desperdiçado. Essas frases não são apenas desabafos. São construções psíquicas que sustentam o mito pessoal do puer, a ideia de que ele é especial demais para este mundo banal. Arthur Schopenhauer escreveu que o sofrimento tem uma nobreza intrínseca, mas o puer transforma essa nobreza em isolamento, em autocomiseração disfarçada de profundidade. É comum ouvirmos: "Minha dor é o que me torna criativo", como se a melancolia fosse a única fonte possível de sensibilidade. Um jovem de 28 anos recusou tratamento com um psicólogo dizendo: "Se eu curar minha tristeza,
eu perco meu dom. A ciência, porém, conta outra história. Estudos mostram que baixos níveis de serotonina estão ligados à repetição inconsciente de estados emocionais familiares. Em outras palavras, a tristeza constante pode virar um vício químico, um lugar desconfortável, mas conhecido. O encantamento com a dor não é apenas poético, é uma armadilha. Porque enquanto você romantiza o sofrimento, evita o risco real de viver algo novo. E há um momento em que é preciso fazer uma escolha: permanecer o protagonista trágico da própria história, ou abrir mão do drama e construir uma vida com significado, mesmo sem aplausos. Você já se perguntou: quem eu seria se deixasse a dor ir embora? Estou quase pronto. Só mais um curso. Preciso ajustar alguns detalhes antes de começar. Quantas vezes você se escondeu atrás da preparação eterna? O puer raramente diz não. Ele diz ainda não. E esse ainda pode durar uma vida inteira. Existe um mito sedutor em parecer promissor, em ser o gênio incompreendido, o talento bruto, a joia que só precisa de mais um polimento, mas que nunca será exposta ao mundo. Porque expor-se é arriscado, implica ser visto, julgado e talvez decepcionar. Carl Rogers dizia que a aceitação incondicional é o ponto de partida da transformação. Mas o eterno adolescente só aceita uma versão idealizada de si mesmo, aquela que nunca falha porque nunca tenta de verdade. Um homem de 40 anos escreveu: "Tenho 3 livros quase prontos. Comecei a escrever aos 27. Só preciso revisar." Quase prontos há mais de uma década, e talvez permaneçam assim até o fim. Promessas eternas, protegidas do fracasso e da realização. O medo do fracasso, no fundo, é medo da exposição, porque lançar algo imperfeito ao mundo é admitir que você é humano, que você não é tudo aquilo que imaginou ser. E justamente aí está a libertação. A regra dos 3 dias pode parecer banal. A cada nova ideia, você tem até 72 horas para colocá-la em ação de forma imperfeita. Não é sobre resultado, é sobre quebrar o feitiço da espera. Porque o mundo não precisa da sua perfeição, precisa da sua presença. Você já se perguntou o que está realmente por trás da sua preparação eterna? Você já percebeu que alguns relacionamentos parecem mais um esconderijo do que um encontro? O eterno adolescente não busca um par. Ele busca um porto seguro emocional que funcione como espelho, um reflexo que confirme sua importância, sua genialidade, sua fragilidade especial. Na superfície é afeto, mas na raiz é dependência disfarçada. Gabor Maté explica que padrões de apego formados na infância moldam como nos vinculamos na vida adulta. E muitos adultos que carregam traumas não resolvidos constroem relações baseadas na necessidade de cuidado, não na reciprocidade. É o parceiro que sempre diz: "Você me entende como ninguém", ou "Sem você, eu me perco". É bonito na teoria, mas por trás dessa poesia emocional, muitas vezes se esconde o desejo inconsciente de ser acolhido sem ser confrontado, de manter o ego intacto, sem espelhos incômodos. Relações assim se tornam como úteros emocionais, quentinhos, seguros, mas que impedem qualquer amadurecimento real. A ciência confirma. Estudos mostram que dinâmicas codependentes ativam no cérebro os mesmos circuitos dos vícios, porque se sentir necessário ou cuidar excessivamente do outro também gera uma forma de prazer. Só que o preço é alto: estagnação, frustração e a repetição de padrões tóxicos. Quer um exercício simples? Faça um mapa da sua autonomia. Liste 5 áreas da sua vida onde você ainda age como um filho, esperando permissão, esperando salvação, esperando alguém te mostrar o caminho. Você vai se surpreender com o quanto de você ainda espera ser cuidado. Em vez de assumir o próprio cuidado, você ainda acredita que um dia algo vai acontecer e tudo vai mudar? Talvez um mentor descubra o seu talento.
ou aquela oportunidade perfeita apareça do nada. Um empurrão do destino que, enfim, te lançará na vida que você sempre sonhou. Essa é a fantasia do salto mágico. O eterno adolescente é mestre em esperar. Ele não quer construir, ele quer ser descoberto. E é fácil entender por quê. O esforço cotidiano, as microações silenciosas, o processo lento, tudo isso exige humildade e paciência. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, mostrou que nossa mente supervaloriza momentos de pico e ignora a importância da repetição. Acreditamos em viradas mágicas porque elas são emocionantes. Já o progresso real, ele é quase invisível. A cultura ajuda a manter essa ilusão. Programas como American Idol ou histórias de sucesso da noite para o dia reforçam a ideia de que basta um momento de brilho para tudo se transformar. Mas a neurociência é clara. Não existe talento instantâneo. A plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se transformar, exige esforço prolongado, prática deliberada e enfrentamento do tédio. Você não se torna mestre no que evita praticar. É por isso que uma ferramenta simples, como um roteiro de maturação de 90 dias, pode ser tão poderosa. Escreva pequenas ações que você vai realizar todos os dias por 3 meses. Algo mínimo, mas concreto. Que exija consistência, não inspiração. Porque no fim, o salto mágico nunca vem. Quem salta é você. 1 centímetro por vez. Existe um tipo de morte que não envolve caixões nem despedidas. É a morte simbólica, a dissolução de uma identidade que já não serve mais. Aquele momento em que você precisa deixar para trás quem foi, para se tornar quem pode ser. O eterno adolescente foge desse momento com todas as forças. Ele prefere manter a ilusão do possível a enfrentar o luto do que não é mais. Porque crescer exige perder. E o puer odeia perder. Carl Jung ensinou que todo o processo de individuação, o amadurecimento real da psique, exige uma descida às sombras. Uma travessia em que partes do ego são abandonadas para que o self mais autêntico possa emergir. Mas o puer recusa o luto. Ele diz: se eu mudar, não serei mais eu. E então sabota. Interrompe relações saudáveis. Abandona projetos no auge. Troca estabilidade por aventura. Só para evitar o risco de transformação. Em um fórum, um homem escreveu: eu estava prestes a casar. Minha noiva era incrível. Mas algo dentro de mim dizia que, se eu casasse, deixaria de ser quem eu sou. Então destruí tudo. Ele não teve medo de perder a mulher. Teve medo de perder a própria imagem de liberdade. Nietzsche dizia que é preciso morrer para si mesmo, para renascer mais forte. E que essa morte interna, embora dolorosa, é o único caminho para uma existência verdadeira. Culturas antigas sabiam disso. Rituais de passagem, como a iniciação masculina ou os votos monásticos, simbolizavam exatamente essa transição. O fim de um velho eu e o nascimento de um novo. Hoje, quase ninguém faz esse luto conscientemente. Mas você pode começar. Escreva uma carta. Dirija-se à versão de si mesmo que você precisa deixar para trás. Aquele que foge, que posterga, que teme ser visto. Escreva com verdade. Depois, queime essa carta. Não como mágica, mas como símbolo. Um gesto de decisão interior. Porque para viver sua vida adulta com presença, é preciso enterrar, com honra, o adolescente que já cumpriu seu papel. Você quer ser livre? Ou apenas irresponsável? Essa é a pergunta que o Puer Aeternus evita a vida inteira. O arquétipo do eterno jovem não é um erro. Ele é uma fase natural da psique. Um estágio necessário, fértil, criativo. Mas quando prolongado além do tempo, ele vira prisão, vira repetição, vira dor. A verdadeira liberdade não é fazer tudo, é escolher algo. E ser fiel a essa escolha, mesmo quando ela custa. Mesmo quando exige renúncia. Mesmo quando provoca medo. Liberdade sem limite é fuga. Responsabilidade sem alma é opressão.
O caminho do adulto consciente está entre os dois: uma liberdade com raízes, um compromisso com a própria verdade. Hoje, você pode dar um passo nesse caminho. Escolha uma área da sua vida onde você vem resistindo ao amadurecimento. Pode ser uma decisão que você adia, uma conversa que evita, uma versão de si que ainda protege como criança. E crie um pequeno rito de passagem, algo simbólico. Escreva, destrua, caminhe, prometa, mas faça algo que sinalize para sua mente: o ciclo virou. Você não é um rascunho. Você já está escrevendo sua história, e só você pode decidir quando ela começa de verdade.